escritor Paulo Resulti. Paulo, que gosta de contar várias histórias do Brasil, agora se dirige ao público infanto-juvenil, revelando a todos nós que as princesinhas e príncipezinhos da história brasileira foram crianças, muito mais parecidas conosco do que podíamos imaginar. Então a gente vai conversar com ele sobre o livro Príncipes e Princesas do Brasil. Paulo, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade mais uma vez de nos atender. E você que já falou aqui, inclusive, sobre algumas das suas obras, né? Por exemplo, Domitila, a verdadeira história da Marquesa de Santos, edição revista e ampliada. Mulheres do Brasil, a história não contada. Dom Pedro II, a história não contada. Titília e Demonão, edição revista. Enfim, você gosta de contar as histórias do Brasil e agora você faz luz sobre as princesinhas e príncipezinhos da história brasileira. O que é que te motivou a escrever essa obra voltada para o público infanto-juvenil desta vez? Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado, Fernando. Bom dia a todo mundo aí. Obrigado por mais uma vez estar aí falando com vocês na rádio. Eu escrevi, como você citou, alguns dos livros que eu já escrevi. Eu sempre escrevi mais para adulto, né? Só que de 2019 para cá eu notei que tinha muita criança nos meus lançamentos para adultos. Muitas crianças, algumas inclusive levavam os pais, porque eu criei um canal no YouTube já há algum tempo e eu acredito que isso tenha chamado a atenção de um público mais novo, que até então eu não estava tão acostumado. E aí eu comecei a perceber que esse público infantil queria saber mais sobre príncipes e princesas, porque é meio que o universo que eles já estão inseridos, né? Por causa de filmes, desenhos, etc. E aí eu pensei assim, por que não pegar unir o útil ao agradável, pegar esse cenário que eles estão inseridos e trazer um pouco desses nossos príncipes e princesas. E aí surgiu então a ideia do livro Príncipes e Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil. E no livro eu peguei muitas coisas que não estão nos meus livros adultos, né? Que por uma série de razões, que nem eu tenho uma biografia, eu lancei em 2019 uma biografia do Dom Pedro II, uma biografia de quase 500 páginas. Não dava para focar tanto na infância, né? Tinha muita história para contar, mais de 60 anos de história para contar. Então, teve coisas que eu não coloquei no livro para adulto, mas que se inseria muito bem no livro para criança. Então, o livro é dividido em duas partes, são cerca de 13 contos, né, ficcionalizados, obviamente. E no finalzinho tem uma mini biografia de cada um daqueles personagens. E não são só príncipes e princesas que realmente nós tivemos com esse título, né? Que era da família de Bragança, que o príncipe do Brasil era um título efetivo, que nem príncipe de Gales, que é o herdeiro do trono da Inglaterra. O príncipe do Brasil era o herdeiro do trono de Portugal. Então realmente o título existiu. E eu abro o primeiro conto com uma princesa que era a princesa do Brasil, que foi a primeira mulher a subir ao trono de Portugal, que foi a Dona Maria I. Tem o retrato ela pequenininha, com todos os problemas de crianças e ela tinha uma irmã muito pentelinha, e isso era verdade, não é mentira, não inventei isso. O avô dela gostava muito de andar com ela para tudo quanto era canto, isso também eu não inventei, isso é real. E essa alteração que eu faço entre realidade e fantasia, ela também aparece nas ilustrações. Por exemplo, numa das cenas que uma outra princesinha do Brasil foi a Carlota Joaquina, depois foi rainha de Portugal, e efetivamente, assim, pelas cartas da época e tal, a gente sabe que ela era uma pestinha, que ela não gostava de acordar cedo, ou seja, ela não podia dar entrevista para a Rádio Princesa, e ela não gostava de se vestir, então era um inferno colocar roupa na menina de manhã cedo. E esse cenário aqui, onde está inserida essa cena, é um cenário que realmente existia, que era o quarto de vestir dela, que está lá no Palácio de Queluz, em Portugal. Então a gente teve todo esse cuidado, a Gisele Daminelli foi ilustradora, de fazer essas ilustrações bem próximas à realidade. E
eu quis que todas as crianças se sentissem representadas. Então não está só os brancos no livro. Nós também temos uma nobreza. Aqui está a Kwauthuni, que foi uma princesa guerreira do Congo, que foi aprisionada e trazida como escravizada para o Brasil. E ela é a avó do Zumbi. Isso é real, existiu mesmo essa figura, o Zumbi também existiu. Então eu tenho um conto aqui sobre a Kwauthuni, a avó do Zumbi, que foi essa princesa guerreira. E a gente também tem aí da Bahia, a gente tem a Paraguaçu, que fiz questão de colocar Paraguaçu, achando um náufrago no meio do mangue. E então são todas essas historinhas meio com o pé na realidade, mas claro, voltado para a criança, né, que o livro traz. E já me chamou muita atenção para a qualidade das ilustrações também, né? Pô, muito legal. Eu queria falar justamente sobre essa diferença de escrever para o público adulto e para o público infanto-juvenil. Uma das primeiras a gente já pode ver que são as ilustrações. Elas precisam ser ricas assim para mexer com o imaginário também, né? E a forma de escrever, a forma de contar, muda também? Muda completamente. Foi bem complicado, assim. Eu demorei bastante assim para acertar. Eu tive a ajuda da editora e para ir para essa pegada mais infantil, porque eu tô acostumado a escrever livro para adulto, né? Então aí você pegar criança é bem mais complicado, porque é outro universo, é outra pegada, e aí por isso eu optei para essa questão da ficcionalização. Inclusive alguns são em primeira pessoa, alguns contos são em primeira pessoa. Mas sempre tem porque assim, a maioria dessas crianças, é o que eu brinco, né? Eles podem ter virado rei, podem ter virado guerreiros, podem ter virado isso, aquilo, mas se tem uma coisa em comum com todo mundo é que todo mundo foi criança, inclusive eles. E aí tem coisas que a gente vê que nem briga de irmão, essas coisas você vê que sempre teve, né? É uma coisa eterna na vida de todo mundo. E aí, pesquisando, eu vi que também não era esse sossego todo internamente. Então, tinha desde aquele que tinha medo de tudo, que era o Dom João. O Dom João morria de medo de trovão. Eu, quando era pequeno, também morria de medo de trovão. Sabe assim, tem coisas que você se identifica que a criança também se identifica facilmente. Aí é mais trabalhar essa linguagem mais não infantilizada, mas infantil, né, para atingir um público que até então eu não atingia tanto. Se bem que ontem eu fiquei surpreso. Ontem eu fiz uma live no meu canal no YouTube. Tinha entra um garotinho de 10 anos. Ele já leu a minha biografia do Dom Pedro I, que é para adulto. Então, assim, essa molecada hoje também tá bem fora do normal, assim. Tem algumas crianças que surpreendem. Não, e eu como pai já tô me identificando, né? Porque criança é criança, não tem jeito, dá trabalho mesmo, né? E pelas ilustrações e pelo que você fala também, é isso. O que é que você pode destacar de criança que dava muito trabalho? Eu começo a pensar logo no Dom Pedro I. Será que ele era uma criança levada? Pois é, muito. Tenho uma cena aqui que eu retratei que é real, porque quando ele vem de Portugal para o Brasil com 8 anos de idade. E aí, diferente do pai que tinha medo de trovão, ele não tinha medo de nada. Então, eu coloquei ele na proa do navio, e aí a Gisele da Minelli, eles enfrentaram uma grande tempestade. E é real, ele realmente queria ver como era a tempestade. E aí eu pensei em uma cena dele, assim, amarrado no tombadilho do navio, porque ele queria ver como que era a tempestade, queria ver como era o mar. E aqui está o aio dele, o preceptor, o professor dele, desesperado, querendo tirar ele da ponta do navio onde ele tinha se amarrado. E aí eu conto aqui as aventuras que ele tinha com o irmão, o Dom Miguel. Eles montavam pequenos exércitozinhos e colocavam os dois exércitozinhos para brigar um com o outro. Até que o pai descobriu, proibiu a brincadeira e colocou ele para ter aula de música e ter uma bandinha, que era mais sossegado do que brincar de guerra. Pois é, que ideia fantástica, viu? Falar dos personagens da história, crianças, né? E os príncipezinhos e princesinhas crianças. Quando você mergulhou nesse universo para escrever esse livro, o que é que mais te surpreendeu também, Paulo? Então, uma das coisas que mais me surpreendeu, e aí é uma surpresa negativa, é que
quando você fala da elite, né, quando você fala dos príncipes e princesas brancos, você tem muito mais material para trabalhar do que quando você vai tentar fazer que nem eu fui, de abordar a vida em, no Quilombo dos Palmares, como que era na época que o Zumbi era criança, e saber mais a respeito dessa avó que realmente existiu. A gente tem relato de os bandeirantes que invadem o Quilombo dos Palmares, eles registram a respeito dessa princesa que desaparece durante essa invasão, ela já estava bem idosa. E então você vê como tem essa questão do apagamento dos indígenas. Então foi bem complicado recriar, porque como eu fiz questão de recriar, de pedir, né, para a ilustradora recriar as crianças como elas eram, então a gente tem por exemplo, essa Leopoldina pequenininha, tem um desenho dela que a ilustradora se baseou no desenho, e assim com todos os outros, né? Agora, com os negros e os indígenas foi uma coisa impossível, né? A gente pegou referências atualizadas, né? Porque a Paraguaçu é da tribo dos Tupinambás, e a outra indígena que eu trabalho, que é a Morialbi, é dos Tabajaras, de Pernambuco. Então, a gente pegou como que são as características deles agora. A gente não tem muita referência de como... Então, essa parte foi bem mais trabalhosa, e aí foi, né, nesse sentido foi uma surpresa bem negativa, de ver como que a gente tem facilidade, né, da memória guardada de uma parte da elite, e da outra, a gente, dos outros povos, a gente não tem muita coisa. Agora, a parte surpreendente foi as crianças que já estão pegando os livros, e aí surge os comentários são os melhores, assim, tipo, coisa que você nem pensaria, né? A criança pensa. Então, uma das crianças que tá dedicada ao livro, né? Ela recebeu antes, e aí a Maria I de Portugal, todas as irmãs dela se chamavam Maria Francisca alguma coisa, Maria Francisca Benedita, Maria Francisca Carolina, Maria Francisca, e cada irmã dela era Maria Francisca. Aí o Breno me vira e fala assim: nossa, mas não era mais fácil colocar Maria Francisca 1, Maria Francisca 2, Maria Francisca 3, Maria Francisca 4? Então, isso é bem gostoso, sabe? A criança interagindo e criando outras histórias e pensando outras coisas. Eu acho que isso é uma das coisas mais divertidas. E brincadeiras dessa época, essas crianças, príncipezinhos e princesinhas, porque hoje a gente vê criança muito ligada no mundo eletrônico, a gente fala, no meu tempo não era assim, mas a gente tá falando de 20, 30 anos atrás, né? Agora, quando você vai trazer centenas de anos atrás, muda muito em relação aos tempos não tecnológicos que a gente vive hoje. Como é que é isso? Então, você tinha uma participação, isso me deixou bem surpreso. Você tinha uma participação dos pais nesse mundo lúdico. Então, por exemplo, isso é real, tá? Isso eu coloco no livro e é real. Quando os pais da futura Rainha Maria I de Portugal eles brincam quer dizer, o futuro rei de Portugal brincava com a filha e com as outras filhas de esconde-esconde, sabe? Assim, era todo mundo junto. E aí tinha outras coisas que era para ocupar tempo, mas que acabavam virando uma diversão. Todos eles tocavam e cantavam. Então havia um momento que era de fazer música. Então a família inteira, um ia para o piano, outro ia para o violino, e as meninas cantavam. Então tinha uma outra interação. A leitura também, às vezes, era coletiva, a brincadeira de esconde-esconde, como eu falei, cabra cega, e aí isso foi legal. E dos negros, eles trouxeram para o Brasil um jogo chamado Mancala, que eu também trago no livro, na parte que é a parte real, né, onde está a biografia de cada um. Na parte do Zumbi, da Qualtune, eu falo sobre esse jogo, que era um jogo ancestral africano, que eles chamavam o jogo da colheita, que você joga num tabuleirozinho, que você pode fazer mesmo a marcação desse tabuleiro na terra ou na areia e tal, e você joga com sementes.
Então é uma coisa assim que me surpreendeu assim positivamente, que eu tentei trazer isso um pouco para criança. De repente alguém pode brincar também. Eu coloquei as regras, né? E é uma coisa que existe no continente africano assim desde os tempos bíblicos. E a gente nunca ouviu muito falar sobre isso aqui. Culturas diferentes, né, que formaram o Brasil na época e formaram o que a gente é hoje. Se relacionaram na época também, por exemplo, as crianças portuguesas que vinham, né, com a criação da família real, aderiram às brincadeiras também, né, do que encontrou por aqui. De alguma forma havia essa relação, ou agregou alguma coisa a outra. A gente sabe que eram mundos muito diferentes também. Teve essa relação? Olha, eu não cheguei a entrar muito nesse sistema, né, nessa, nessa seara, porque eu trato individualmente cada um deles, né? Cada um deles é um conto. Mas você vai ter, principalmente em Portugal, Lisboa era um centro de um império assim ultramarino. Você tem o Brasil, você tem a África, você tem comércio com o continente asiático e indiano. Então, obviamente que isso vai estar inserido de alguma maneira na própria sociedade. Então, que nem no Museu Histórico Nacional, isso eu não trago, é que eu estou puxando pela memória. No Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, você tem um barquinho que pertenceu ao Dom Pedro I. É um barco chinês, veio da China. Então, assim, sabe, você tem esse intercâmbio, e provavelmente, ainda mais com a quantidade de africanos que havia no Brasil, de escravizados, infelizmente, que havia no Brasil, há realmente alguma troca de cultura, isso quando não acontece o contrário, né? Porque às vezes é a segunda, terceira geração desses africanos escravizados no Brasil que já perderam a cultura anterior, né? E já criaram uma outra cultura. O Dom Pedro I, ele teve mais acesso a esse tipo de cultura quando era pequeno. Depois você começa a perceber dentro das próprias regras do palácio que os negros não podiam se aproximar dos brancos, das crianças brancas. Você tinha que ter uma justificativa para entrar no quarto dessas crianças. Isso é de pesquisa de livros anteriores, não tem nada. É só para responder a tua pergunta. Então, ao mesmo tempo que havia algum contato, também tentava-se evitar esse contato. Havia um preconceito, uma questão aí. Pois é, Paulo Resulti, muito bom falar contigo, muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Parabéns pela iniciativa, viu? Eu gostaria de ver outros escritores também se debruçando sobre esse universo infantil, porque pode ser uma porta de entrada interessante para que a criança desperte o interesse maior na história do Brasil, né? Isso, até didaticamente falando, vai ser muito importante, né? Vai na curiosidade, vai no universo dela de criança, aquela curiosidade, como era centenas de anos atrás, e aí você, daqui a pouco, começa a entrar mesmo na história do Brasil e na influência que esses personagens tiveram na nossa história. Muito bom tê-lo aqui conosco, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. E a ideia é essa mesmo, é tentar levar um pouco, né, de maneira lúdica, um pouco dessa história e despertar, né? Tipo assim, a gente também teve príncipe e princesa, né? Não é só as outras, não é só dos contos de fadas que elas existem, né? E talvez isso possa aproximar um pouco mais esses nossos brasileirinhos aí da própria história. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho. Valeu, forte abraço. Conversamos então com o escritor Paulo Resulti.